Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula vai falar sobre expressões numéricas. Expressões numéricas são operações matemáticas. É aquela soma, aquela subtração, aquela divisão, aquela multiplicação, aquela potenciação ou aquela radiação que vão surgindo aleatoriamente nas nossas vidas, mas que elas precisam de serem solucionadas, e para que elas sejam solucionadas, elas devem obedecer uma ordem pré-ordenada. Professor, agora me deu medo. Não, não precisa de ficar com medo. Vamos lá. Todas as vezes que você tiver várias operações, tá? Uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Quem aqui nunca falou, pensa no número, multiplica por 2, soma com 10, divide por 2, agora tira ou subtrai o número que você pensou. Deu 5. Meu Deus, como é que você sabe? Você é evidente? Não. São operações matemáticas que a gente faz que permitem a gente descobrir o resultado. E para a gente descobrir esse resultado, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que obedecer determinadas ordens das operações e dos sinais matemáticos, correto? Então vamos lá, olha só. Primeiro, quais são os símbolos que eu preciso de obedecer? O que eu preciso de resolver primeiro quando aparecer essas expressões numéricas? Primeiro, eu vou olhar para os meus símbolos. Eu tenho o símbolo 1, que são os meus parênteses, certo? Parênteses. Parênteses, pessoal, tá muito ruim, mas dá para vocês entenderem. Depois, eu tenho os meus, o quê? Colchetes, né? Eu tenho os meus colchetes. E depois eu tenho as minhas chaves. Eu tenho as minhas chaves. Então, eu preciso de resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro. Depois eu vou resolver tudo que está dentro dos meus colchetes. E depois eu vou resolver tudo que está dentro das minhas chaves, certo? Se eu não obedecer essa ordem, as minhas expressões numéricas vão dar sempre errado. Então eu não posso fazer isso, tá bom, pessoal? Eu preciso de obedecer isso aqui, correto? E aí, pessoal, tem aqui uma perguntinha para vocês. Aliás, eu coloquei, né? E talvez vocês estejam se perguntando, professor, eu não posso facilitar a minha vida e colocar só parênteses, ou só chaves, ou só colchetes? Eu tenho que trabalhar com os 3 parênteses. E agora? Eu preciso de conseguir trabalhar com tudo isso aí? Então, pessoal, olha só o que acontece. É difícil? Não, não é difícil. Basta que você saiba dessa ordem, tá bom? Pode usar só um? Então, pessoal, assim, poderia, né? Não atrapalharia, de certa forma não atrapalharia o resultado se você soubesse utilizar da forma correta. O problema é que tem essa ordem de parênteses, colchetes e chaves para exatamente indicar para você o que tem que ser resolvido em primeiro lugar. O que tem que ser resolvido em primeiro lugar? O parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Se você usa parênteses em tudo, você não sabe qual a ordem que você vai fazer, você não sabe qual a ordem que você vai operar. Então, esses parênteses, esses colchetes e essas chaves, esses símbolos, é exatamente para isso, para a gente poder ter noção do que resolver primeiro, tá bom? É só mais por uma questão de organização, como eu digo sempre para vocês. Matemática não se aprende se você for desorganizado. Você precisa do mínimo de organização. Não estou falando de organização ali do seu quarto, do seu guarda-roupa. Não, isso aí também você tem que fazer. Eu estou falando de organização no papel. Você precisa de organizar o seu papel, organizar
o seu caderno para poder conseguir aprender bem matemática. Depois dessa ordem dos símbolos, eu tenho a ordem de resolução das minhas operações. Nossa, quase que eu risco meu olho ali, ó. Meu Deus, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, depois que eu resolvo, soluciono, né, os meus símbolos, depois que eu identifico que eu vou resolver primeiro, se são os meus parênteses, se são os meus colchetes ou se são as minhas chaves, eu passo para a ordem das minhas operações. E eu tenho diversas operações matemáticas, como eu já passei para vocês. Eu tenho a potência, eu tenho a raiz quadrada, tenho a multiplicação. Tô falando de raiz quadrada, que é a mais comum, tá? Mas tem raiz cúbica, raiz de índice 4, 5 e etc. Depois a multiplicação ou divisão, adição ou subtração, certo? Eu preciso de resolver nessa ordem. A minha primeira ordem é potência ou raiz. Ah, professor, mas e aí, se tem uma... Eu sei que a primeira ordem é potência ou raiz. E se tem uma raiz primeiro e depois uma potência? O que eu faço? Não importa. Você resolve ela na medida em que ela aparecer, na ordem que ela aparecer. Mas precisa de resolver a potência e a raiz primeiro, certo? Se primeiro vem a potência ou a raiz, ou o contrário, a raiz e a potência, não importa, pode resolver na ordem que ela aparecer, mas resolva primeiro as potências e as raízes. Depois, pessoal, que você respondeu a potência, lá, a potência é a minha base multiplicada por ela mesma, quantas vezes indicar o meu expoente. Meu expoente está indicando 3 vezes, então eu vou multiplicar a minha base, que é 2, 3 vezes, deu 8. A minha raiz quadrada é a minha multiplicação do número por ele mesmo, 2 vezes, porque é quadrada, desde que o resultado seja exatamente o radicano, o número que está lá dentro, ó. Então, 4 vezes 4 dá 16. A raiz quadrada de 16 é exatamente 4, tá? Essa aqui é a minha raiz, a minha potência. Elas são as primeiras a serem solucionadas nas minhas expressões numéricas. Depois eu passo para a minha multiplicação ou divisão. Professor, quem eu resolvo primeiro? Quem aparecer primeiro, tá? Não tem ordem entre multiplicação e divisão. O que aparecer primeiro você resolve, tá? Só que antes de resolver a multiplicação ou divisão, vocês têm como prioridade resolver as potências e as raízes que aparecerem no seu exercício, tá bom? Multiplicação e divisão fica como segunda ordem, tá certo? A multiplicação, como vocês todos sabem, é aquele sinalzinho ali, o xzinho, né? No caso aqui, 3 vezes 2, 6. 8 dividido por 2, 4. É essa multiplicação ou essa divisão, elas têm a prioridade número 2 para se resolver. A prioridade número 1 são as potências e as raízes, correto? A prioridade número 1. Essa aqui é a prioridade número 2. E por último, mas não menos importante, eu tenho as minhas adições ou subtrações, tá? Professor, quem eu resolvo primeiro? Não importa. Quem aparecer primeiro. Apareceu uma subtração? Resolve. Apareceu uma adição? Resolve. O que você precisa de saber é que a adição e a subtração são as operações na ordem número 3. Eu só resolvo soma e subtração depois que eu resolver a minha potência, a minha raiz, a minha multiplicação e a minha divisão. Depois que eu resolver tudo isso aqui, eu posso resolver as minhas adições ou subtrações. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui, ó, 3 mais 2 vezes 3 vezes 2
Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui, ó, 3 mais, vou abrir aqui um colchete, vou colocar aqui 3 mais 2 vezes 4, vou fechar o parênteses. Como é que eu resolvo isso aqui? Olha só, a minha ordem de prioridade é sempre o que está dentro do parênteses. Então, o que não tiver dentro do parênteses, eu vou repetindo, tá bom? Então, vamos repetir aqui e vamos resolver o que está dentro do parênteses. Por coincidência, o que está dentro do parênteses é uma multiplicação, né? Poderia ser uma soma? Poderia, não teria problema nenhum. Mas está lá, multiplicação. Vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 2 vezes 4 dá 8. Aí eu tiro o parênteses porque eu resolvi o que está dentro do parênteses. Agora eu fiquei só com o colchete. E agora, pessoal? Agora vamos lá. Vou resolver o que está dentro do colchete. 3 mais 8, 11. Posso eliminar meu colchete? Posso, porque eu resolvi. 3 mais 11 dá quanto, pessoal? 14. Pronto. Esse é o resultado da minha expressão numérica. Dessa aqui, ó, que eu fiz com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima.